Em algum momento, entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, alguém digitou 3 palavras em um computador e destruiu a poupança de 50 milhões de pessoas. Exatamente o que você ouviu. Foram 3 palavras. Não foi uma bomba, não foi uma guerra e muito menos uma fraude de um criminoso. E sabe o que é pior de tudo isso? É que esse mesmo evento foi legal, aprovado e recomendado. E o fato mais intrigante dessa história é que as mesmas pessoas que causaram tudo isso foram pagas com o dinheiro de quem perdeu tudo. Hoje eu vou te contar a história da maior crise financeira desde a Grande Depressão de 1929. E não é com gráfico entediante e muito menos com aquela voz de documentário chato. E eu vou te contar o que realmente aconteceu, com uma gangue de terno e gravata que apostou tudo numa mesa de pôquer. E o pior de tudo é que quando a bolha estourou, quem pagou foi você. Antes de eu te contar o colapso, você precisa entender o ambiente, porque ao contrário do que muita gente fala, a crise de 2008 não surgiu do nada. Ela foi construída tijolo por tijolo durante anos. Pensa comigo, é início dos anos 2000 e os Estados Unidos acaba de passar por 2 traumas seguidos. O primeiro deles seria o estouro da bolha de empresas da internet, aquelas startups que valiam bilhões de dólares, mas não tinham faturado nenhum centavo. E claro, o ataque às Torres Gêmeas do dia 11 de setembro. A economia americana estava em colapso, o medo estava no ar, e quando a economia treme, o governo tenta acalmar com uma coisa só, que seria deixando o dinheiro barato. O Federal Reserve é basicamente o Banco Central americano, que nessa época acabou deixando a taxa de juros lá embaixo. E sabe o que isso significa na prática? Significa que pegar empréstimo ficou incrivelmente fácil e barato. Naquela época, os bancos americanos estavam praticamente te pagando para que você pegasse dinheiro emprestado com eles. Aí, com o dinheiro fácil sobrando, as pessoas começaram a fazer o que o americano mais gosta de fazer, que seria comprar imóvel. Mas calma, porque não era qualquer imóvel, mas sim o sonho americano de verdade. Aquela casa com gramado verde, garagem para 4 carros, churrasqueira no quintal, piscina. E por conta da lei de oferta e procura, os preços dos imóveis dispararam. E é exatamente aqui que entra um dos personagens mais perigosos dessa história, que seria a ganância com diploma universitário. Aí os bancos perceberam uma coisa muito simples. Quanto mais empréstimo eles davam, mais dinheiro eles ganhavam. O problema é que logo ficou muito difícil achar gente com score bom para emprestar dinheiro. Aí aquele mercado que parecia seguro estava coberto. Com isso surgiu uma grande ideia. Mas calma, e se a gente emprestasse dinheiro para todo mundo? Inclusive para quem não tinha renda estável, para quem já estava com o nome sujo e para quem mal conseguia pagar o aluguel. Foi aí que nasceram as hipotecas subprime, que seriam empréstimos de alto risco para pessoas com perfil financeiro ruim. E o pior de toda essa história era exatamente como isso era vendido. O banco perguntava se você trabalhava e logo já te oferecia uma opção. E para quem não trabalhava, ainda assim tinha uma opção. Está desempregado há meses, morou na casa de parente, tem 3 dívidas abertas e um cachorro chamado falência? Não tem problema, seja bem-vindo ao sonho americano. Só para vocês terem uma ideia, existia uma categoria de empréstimo chamada Ninja. Essa sigla em inglês significava sem renda, sem emprego e sem ativos. E mesmo assim, os bancos aprovavam, porque na cabeça deles, os imóveis eram garantia. Se a pessoa não pagasse, eles tomavam a casa. E como o preço dos imóveis estavam subindo, eles pensavam, tudo bem, a gente vai lucrar de qualquer jeito. Mas é exatamente aí que mora o problema, porque os bancos não ficavam com esses empréstimos, eles vendiam. Imagina o seguinte, você pega um monte de dívidas ruins, coloca tudo dentro de uma caixa financeira sofisticada e daria um nome bem bonito para essa caixinha, e vende para investidores do mundo inteiro como se fosse um investimento seguro. É como se você pegasse um monte de fruta estragada, moesse tudo junto, colorisse de vermelho, colocasse em um potinho de vidro fino e vendesse como se fosse uma geleia artesanal premium. E o pior de tudo é que todo mundo comprava, como por exemplo fundos de pensão, bancos europeus e investidores japoneses. Sim, todo mundo comprava. E sabe por que dessas 3 letrinhas que apareciam no rótulo dessas caixinhas? As letrinhas seriam AAA, que seria a nota máxima de segurança das agências de classificação de risco, as mesmas que eram pagas pelos bancos para avaliar o próprio produto dos bancos. Deixa eu repetir isso para você. As agências que davam nota de segurança eram pagas para quem precisava de nota boa. Você não precisa de MBA para conseguir entender o problema aí. Entre os anos de 2003 e 2006, o preço dos imóveis nos Estados Unidos dispararam de um jeito que não tinha precedente histórico. Só para você ter uma ideia, casas que valiam 200 mil dólares em 2001 passaram a valer 400, 500, 600 mil dólares depois de poucos anos. E é exatamente aí que aconteceu o fenômeno. Gente que nunca investiu em nada começou a especular em imóvel. Como por exemplo, uma pessoa que comprou um apartamento em Las Vegas, depois de uns 8 meses, valorizou 40%. O mercado virou literalmente
literalmente um jogo de batata quente. Todo mundo comprando rápido, esperando valorizar e vendendo antes de ter que pagar o imóvel. E os bancos vendo tudo isso aceleravam ainda mais. Os corretores de imóveis ganhavam comissão para fechar negócio, não importava se o cliente conseguiu ou não pagar. O gerente do banco ganhava comissão em cima do volume de empréstimos e não pela qualidade deles. O sistema inteiro foi montado para criar dívida e não para garantir que ela seria paga. E todo mundo já sabia lá no fundo que aquilo não fazia sentido. Mas é aquele negócio, né? Quando você tá ganhando dinheiro fácil, é muito difícil você parar. Tinha um economista em 2005 que ele falava que isso era uma bolha e que a qualquer momento podia explodir. Ele foi ridicularizado, chamado de alarmista, de pessimista e de idiota. Esse economista se chamava Nouriel Roubini. Hoje ele é citado em qualquer livro sobre crise, mas naquela época ninguém quis ouvir. Porque ouvir ele significa parar, e parar significa perder dinheiro. E o pior de tudo isso é que o colapso nem tinha começado. Antes da gente entrar no colapso, se você está aqui até agora é porque você é diferente da maioria. A maioria das pessoas não sabe nem sequer metade de tudo isso que eu acabei de te contar. Então já faz um favor, já deixa o like nesse vídeo, porque isso faz com que o YouTube entregue mais desse vídeo para pessoas que também precisam ouvir isso. E me responde uma coisa aqui nos comentários. Você acha mesmo que uma crise igual a essa pode acontecer de novo? Até que chegou o ano de 2006 e o Federal Reserve começa a aumentar a taxa de juros. Sabe por que disso? Porque a inflação estava subindo e eles precisavam desacelerar a economia. Parece uma decisão técnica sem graça, né? Mas foi o estupim. Lembra daquelas hipotecas com taxa ajustável? Aquelas que diziam que o pagamento começa baixo e vai aumentando aos poucos? Pois é, as parcelas começaram a subir. E aquelas mesmas pessoas que mal tinham renda para pagar antes, agora não aguentaram. Os calotes começaram. No começo parecia pequeno. Ah, são só alguns inadimplentes, normal para qualquer banco. Mas infelizmente não era tão pequeno assim. Lembra das caixinhas CDO que eram cheias de hipotecas podres que eram vendidas para o mundo inteiro? Quando as pessoas pararam de pagar, o valor dessas caixinhas começou a despencar. E os bancos que tinham muito dessas caixinhas no balanço começaram a perder dinheiro. E não é pouco dinheiro não, é muito dinheiro. Só que tem um detalhe muito importante que ninguém te conta. Os bancos não só tinham essas caixinhas, como apostavam nelas com dinheiro emprestado. É como se você pegasse R$1.000 emprestados para jogar na Mega Sena. Se você ganhar, ótimo. Agora se você perder, você ainda deve os R$1.000 mais os juros. Os bancos faziam isso em escala astronômica. Porque a cada real que eles tinham de verdade, eles apostavam 10, 20, 30, até R$50 com dinheiro emprestado. O nome disso é alavancagem. É muito bonito quando está subindo, mas quando cai é devastador. No dia 15 de setembro de 2008, em uma segunda-feira, o Lehman Brothers, um dos bancos mais antigos e poderosos de Wall Street, fundado em 1847, sobrevive por 2 guerras mundiais, pela Grande Depressão, mas agora pediu falência. Foram mais de 600 bilhões de dólares em dívidas em uma única noite. Isso nunca tinha acontecido antes, porque ele era grande demais para falir e velho demais para morrer. Mas pois é, aconteceu. Quando o Lehman caiu, em questão de horas, o mercado de crédito congelou. Os bancos paravam de emprestar dinheiro um para os outros porque ninguém confiava mais em ninguém. E a expressão falta de confiança tem um peso enorme no sistema financeiro global. Empresas que precisavam de crédito para pagar funcionários não conseguiam, fábricas que precisavam de empréstimo para comprar matéria-prima foram travadas, o mercado de ações despencou, aqueles fundos de pensão perderam trilhões, e é exatamente aqui onde a história deixa de ser sobre números e começa a ser de gente de verdade. Deixa eu te falar de um lugar chamado Detroit. Era a cidade da indústria automobilística americana. Trabalhadores que tinham emprego estável, com casa própria, carro próprio, filhos na escola. Em 2009, a General Motors, uma das maiores empresas do mundo, foi à falência. E não era banco, não era especulador, mas sim uma fábrica. Era gente com capacete e uniforme azul, apertando parafusos desde os 20 anos. Essas pessoas perderam o emprego porque o crédito secou, porque as vendas caíram e a economia entrou em colapso. Isso tudo aconteceu por conta de apostas financeiras que eles nunca fizeram e mal sabiam que existiam. Foram mais de 8 milhões de empregos destruídos nos Estados Unidos. 10 milhões de famílias perderam suas casas para os bancos. Exatamente o que você ouviu. 10 milhões, porque cada número desse era uma família. E o pior de tudo é que essa crise não ficou só nos Estados Unidos. Como as caixinhas CDO tinham sido vendidas para o mundo inteiro, o contágio se espalhou, atingindo a Europa, a Ásia e a América Latina. O mundo inteiro pagou por uma festa numa rua de Manhattan. Agora vem a parte que mais vai te deixar com raiva. O governo americano precisava salvar os bancos. Não por bondade, mas porque se os maiores bancos do mundo quebrassem ao mesmo tempo, a economia global para. Então o Tesouro americano injetou mais de 700 bilhões de dólares em dinheiro público para salvar os bancos. E sabe o que alguns bancos fizeram com parte desse dinheiro? Pagaram bônus milionários para os executivos. O pior de tudo isso é que não é fake e não é nem exagero. Em 2009, enquanto 10 milhões de famílias perdiam suas casas, bancos que receberam dinheiro público pagaram cerca de 18 bilhões de dólares em bônus para
para Wall Street. E sabe quanto desses executivos foram presos em 2008? Apenas um. É isso mesmo que você ouviu. Apenas um único executivo foi preso. Karen Serargelgin, um banqueiro do Credit Suisse, foi condenado por manipular a avaliação de títulos. Era apenas uma única pessoa presa e milhões de vidas destruídas. Isso muda completamente a forma pela qual você deveria enxergar o mercado financeiro. Lembra daquilo que eu disse no começo do vídeo? Que alguém que digitou 3 palavras em um computador e destruiu a poupança de 50 milhões de pessoas. Agora você já sabe que essas 3 palavras foram construídas ao longo de anos e de pequenas decisões que pareciam inofensivas individualmente, mas que juntas formaram uma bomba relógio. Dinheiro barato, crédito fácil, ganância sem freio, regulação que virou piada e a crença coletiva de que os preços só sobem. O que mais me preocupa seria o seguinte, de que tudo isso que eu te contei até agora ainda existe. Não é idêntico e não nos mesmos moldes, mas os ingredientes, que seriam dívida excessiva, complexidade financeira que ninguém entende, conflito de interesse de quem avalia e de quem é avaliado, esses ingredientes continuam na receita. Desde 2008, o endividamento global só cresceu, as apostas financeiras sofisticadas continuam e lições financeiras que deveriam ser aprendidas foram em muitos casos esquecidas quando os mercados voltaram a subir. Mas calma, eu não tô falando que isso vai acontecer de novo amanhã. O que eu tô dizendo é que as pessoas que avisaram em 2005 foram ridicularizadas e infelizmente elas tinham razão. A única proteção real que você tem é entender como o jogo funciona, porque quando a próxima crise vier, ela não vai chegar avisando. Ela vai chegar em uma segunda-feira de manhã, quando você abrir o celular e ver uma notícia que vai parecer absurda. E quem entende de história, pelo menos, não é pego de surpresa. Se esse vídeo te fez pensar, coloca aqui nos comentários qual parte te chocou mais. Seria a quantidade de gente presa? Seria os bônus pagos com dinheiro público? Ou o fato de que ninguém viu o que estava vindo? E claro, se inscreve aqui no canal se você quer ouvir mais histórias assim. Até o próximo vídeo.